Salve, salve galera, seja muito bem-vindo a mais um Pô de Trás da Cozinha, esse ano na FIPAM 2025, em parceria com a Netter, criando então o Netter Talks. Pro primeiro Netter Talks na FIPAM, aqui, chefe Lino Giuliani. É isso mesmo. Mais italiano que isso não dava, Lino Giuliani. Giuliani, que vem do Giuliani, aquela coisa dos Giulianis da Itália. Esse papo italiano, espero que a gente consiga aí tirar um pouco de informação como plano de fundo, essa feira que tem acho que é a maior feira da América Latina de confeitaria e panificação. Com certeza. Chefe, seja muito bem-vindo, é um prazer estar com você. Eu esqueço agora que as câmeras estão ligadas, que eu quero aprender olhando nos seus olhos e tirar o máximo de informação. Seja muito bem-vindo e obrigado. Obrigado pelo convite, vamos lá. Você já me falou aqui nos bastidores que morou um tempo na Itália, mas eu queria entender se você nasceu na Itália, nasceu no Brasil e como que você se tornou esse chefe da gastronomia italiana. Então, me dá um start, uma luz de como nasce o chefe Lino. Bom, eu sou malte importado e engarrafado no Brasil, então sou filho de italianos, mas nasci aqui no Brasil. Quando foi em 1981, nós fomos para a Itália. Fomos lá com uma ideia e acabamos montando um restaurante, por prazer mesmo, sem muito conhecimento na área na época. A gente simplesmente apareceu um restaurante, vamos. E aí que eu fui atrás, eu fui fazer escola de gastronomia, a família sempre cozinhou bem, então a gente começou no restaurante que chamava Ristorante La Barca, na cidade de Fano, na região de Marche. Então a gente colocava pratos de peixe, logicamente que era um restaurante à beira-mar, mas também botava um camarão à baiana, botava alguns pratos diferenciados. E fomos aprendendo ali a cozinhar. E eu fiquei lá até 1986, direto lá. Foram praticamente quase 6 anos ali na região de Fano, né? Depois, em 87, eu já estava, desde 81 já estava namorando com a minha esposa, hoje em dia aqui, né? Então, por causa dela, eu acabei voltando para o Brasil. E a gente montou aqui no Brasil a Cantina Bella Itália, 38 anos já consecutivamente. Ficou bem novela, né? Aquele tema de novela. Eu voltei pro Brasil por causa do meu amor. Pior que é verdade. Eu namorava, então todo ano eu ia, ficava 6 meses lá, que era um restaurante de veraneio, né? E eu voltava para cá. Então ia e voltava. Na última vez eu falei, não volto mais, fiquei no Brasil. Só para eu me situar, você não era cozinheiro, então quando você você não tinha esse contato com a cozinha? Não. E você faz gastronomia lá na Itália, então Exato. Você bebeu da fonte... Lá, aliás, isso é uma coisa bem curiosa. No Brasil, muita gente no começo chegava no restaurante e falava assim, como é que é feito isso, aqui? Eu falei, não sei como é feito no Brasil, cara, porque eu não tinha essa experiência no Brasil, eu aprendi lá. Chique, né? Chique, né, Lino? Eu não sei. Não sei. Eles falaram, a pizza, como é que é na Itália? Eu falei, na Itália inteira não é igual em todo lugar, do mesmo jeito. Mas a pizza era muito diferente da pizza do Brasil. 38 anos atrás, cara, nós estávamos aqui no Brasil engatinhando em relação à pizza. E a pizza lá era diferente, então eu não sabia dessa diferença. Eu aprendi realmente gastronomia lá, junto com cozinheiros, junto com os habitantes da cidade de Fano, onde eu morei, e fiz também escola de gastronomia, o que ajudou bastante, apesar que não era a escola de gastronomia que todo mundo imagina hoje em dia. Era muito simples, não existia curso de gastronomia. Eu falo que até quando eu montei o restaurante no Brasil, você tinha que esconder um pouco que era cozinheiro, porque dava até um pouco de vergonha. Hoje em dia todo mundo quer ser chefe de cozinha, né? De um tempo pra cá, acho que, não sei se eu posso dizer assim, mas o MasterChef deu essa impulsionada, né? Deu ajudou essa muito. popularizada. Pegando nesse gancho que você falou que a escola não era o que é hoje, Sim. E pelo pouco que eu converso com os chefes de cozinha, e a gente tem até essa brincadeira de chefe de cozinha e confeitaria, tem esse... Lá na época, quando esse curso, essa escola, pegava panificação e também... Cara, você imagina que a escola chamava Escola Albergheira. Albergue em italiano é hotel. Então, escola albergueira é quem prepara pessoas para ir trabalhar em hotel. Então, você fazia 6 meses, por exemplo, no finalzinho você escolhia se você queria ser maître de hotel, cozinheiro ou gerente de hotel. Ou seja, você aprendia a mesma coisa, as regras básicas de higiene, manipulação, ideal de um hotel, um restaurante de fino,
Mas não tinha esses cursos, tudo isso. Isso você aprendia depois, era na unha mesmo, na raça. Porque nunca ninguém... Hoje em dia o cara acha que faz uma escola de gastronomia e vai ser chefe de algum hotel famoso. Não, de um restaurante famoso não. Ele vai entrar num restaurante com conhecimento e vai galgar o seu espaço. Lá, naquela época era pior ainda, você ia entrar praticamente como para limpar, descascar batata e limpar mexilhão, cara. Eu vi até alguém que postou esses dias, você, né, para um pouco com essa palavra de chefe, você é cozinheiro, Cozinheiro. né? É que parece que essa palavra cozinheiro foi deixando de lado e o chefe, Uma coisa, Masterchef, exato. é tudo chefe. Deu- Ficou esse chapéu bonito de chefe, o cozinheiro foi ficando meio... Na verdade, se a gente pensar bem, várias profissões, elas têm o chefe. Você tem várias pessoas fazendo relógio, fazendo sapato, alguém é o chefe. Na culinária, na confeitaria ou na gastronomia, é a mesma coisa. Tem muita gente cozinhando, um é o chefe. Só que esse chefe saiu, que nem você falou, de ser o líder daquela equipe para ser uma profissão. O que não é. Na verdade, chefe não é uma profissão. O chefe tem muito mais atribuições, às vezes, do que um cozinheiro. Eu conheci um chefe de cozinha que ele chefiava 12 hotéis. Não entrava dentro de uma cozinha fazia 5 anos. Chefiar é uma coisa, cozinhar é outra. Ele já foi para uma linha de chefe executivo, Exato. né? Já ficava na parte... Isso. Aí ele tinha, cada local, ele tinha um chefe de cozinha, subchefe, aí vem toda aquela hierarquia lá dentro. Lino, tá. Entendi então agora esse seu vínculo Brasil-Itália, o que te trouxe, o coração que te trouxe para o Brasil. Entendi que você teve o básico de hospitalidade, Sim. que é o que você aprendeu ali no curso, mas você fala que ficou lá muito mais tempo, de 81 a 86. Então Exato. você vai trabalhar em restaurante. Na verdade, quando a gente foi lá em 81, como eu falei, a gente acabou trombando com o restaurante e comprando um restaurante. Tinha um restaurante à beira-mar, numa região lindíssima, na cidade de Fano, onde muito mal tocado, muito mal cuidado, sujo, largado. Meu pai, eu fui para lá, meu pai, minha mãe, eu e minhas irmãs. Então, meu pai viu a oportunidade de transformar um restaurante lixão num restaurante bacana. Então, a gente deu uma reforma nele, a gente começou a trabalhar, como eu falei, com pratos que a gente conhecia, fomos buscar informação. E o meu conhecimento veio ali no Moraes, esses 6 anos, no meu restaurante. Porque eu fui trabalhar, como a gente trabalhava só almoço, fui trabalhar no período da noite como pizzaiolo, como ajudante de cozinha em alguns outros restaurantes, para justamente pegar essa bagagem necessária para poder vir colocar o meu. O que, emendando nisso que a gente está falando, hoje em dia muita gente tem um erro de querer montar um restaurante sem conhecimento, o dono fica totalmente refém dos seus funcionários. Então, se você vai montar um restaurante, uma pizzaria, uma confeitaria, busque conhecimento, aprenda, porque se o cara não fizer direito, você sabe que está errado. Se o cara não quiser fazer, você tira ele dali e você faz. Eu entendi. O que você está falando, você viveu então, porque Exato. vocês já tinham praticamente o restaurante, você vai estudar e trabalhar com outras pessoas Exato. para criar bagagem e aplicar no seu Exatamente. restaurante. Digamos que eu sou daqueles caras que teve sorte, porque tem muitos que vão para fora e vão pastar mesmo, porque o cara, para aprender, ele vai ter que sujeitar ao que aparecer. Eu tinha minha família lá, então, por mais que eu trabalhava no restaurante, estava ao lado da minha família, fui trabalhar para os outros sim, mas, digamos, eu não posso falar que fui lá apanhar, tomar na cara, não. Eu fui, digamos, com um certo grau de conforto que muita gente, às vezes, não tem. Isso eu agradeço a situação naquela época que me deixou acontecer isso. E pegando esse ganchinho que você fazia uns bicos à noite, a gente já comentou um pouco aí da pizza italiana e tem esse... Vou tentar descobrir com você aqui agora o que você acha. Tem esse mito da pizza italiana, é totalmente diferente da nossa pizza e dizem até que a gente não pode comer uma pizza em 2 lá, tem que comer sozinho. Como que era isso lá atrás? Então, isso muita coisa realmente é mito e muita coisa, o tempo muda. Então, eu falava muito aqui no Brasil, imagina, eu montei meu restaurante no Brasil, Cantina Bella Itália, em 1987. Então, eu falava, é completamente diferente fazer uma pizza aqui. Lá nós não tínhamos farinha, nós não tínhamos tomate. Aqui, no Brasil? No Brasil. Nós não tínhamos aqui conhecimento e equipamento. Hoje, quem não faz uma pizza no mesmo padrão da pizza italiana é porque não tem conhecimento. Porque você tem tudo aqui para fazer. Você tem produto,
você tem equipamento, você só precisa saber fazer. Então, que é diferente? Depois tem outra coisa, a pizza não é igual na Itália inteira. Cada região da Itália, ou às vezes de uma cidade para outra, ela muda. Naquela época também mudava com qualidade, mas diferente. Umas com bordas altas, outra baixa, umas com longa fermentação, outras não. Então, existe muita variação ainda hoje na Itália da pizza, né? Eu pergunto que eu estou totalmente fora da minha zona de conforto. Então, eu trabalho com manutenção de máquinas de cozinha, mas do ramo de panificação e confeitaria, nada. Eu sou mais do food de outro segmento. E pelo que eu lembro, de uns 3 anos pra cá, a pizza napolitana era o que se falava, né? Sim. O que é a pizza napolitana, chefe? Então, hoje em dia, ela tem, digamos, na Itália inteira, é uma das únicas que tem um padrão único. É o tempo de fermentação da massa, é uma massa feita no dia para o dia. Então, eles fazem a massa à tarde para poder servir ela à noite. Enquanto existem muitos outros lugares, como aqui no Brasil também, eu mesmo faço assim, a massa de longa maturação. Então, você faz ela num dia para depois no dia seguinte, no outro, você servi-la. Então, tem variações, né? Temperatura de forno, tipo de farinha usada. A pizza napolitana, ela tem padrões únicos. Ela tem até um regulamento. Se você sair fora disso aí, você não é uma pizza verdadeiramente napolitana. Não quer dizer que não seja boa, não quer dizer que seja melhor, mas ela tem um padrão. É a mesma coisa, eu vou comparar aqui com o nosso Brasil. Você pega uma muqueca capixaba, você sabe o que você vai encontrar. Você pega uma muqueca baiana, cabe de tudo ali dentro. Vai entrar leite de coco ou não, vai entrar dendê ou não, vai entrar coentro ou não. A muqueca capixaba, ela tem um padrão. Então, você gosta de uma, gosta de outra, mas a capixaba, ela tem um padrão para ser feita. Eu adoro, e se eu tiver criando muita coisa que te comprometa, você me freie. Mas já que já entramos nessa parte que existe padrões, eu já vou para uma outra coisa que eu tenho dúvida, que é o carbonara, que é o prato que eu mais adoro. Sim. Então, quando eu fui para a Itália em 2019, eu experimentei o carbonara de Roma, de Milão, e eram totalmente diferentes. Sim. E, se eu não me engano, até o romano falou, é claro, aqui é Roma. Foi assim que ele me respondeu. Não sei se era normal. Mas quando a gente vem para o Brasil, a gente vê coisas que não são tão parecidas. Essa padronização. Então, assim, num prato, sei lá, eu não sou cozinheiro, então se eu estiver falando coisa errada, você me corrija. Eu tinha que encontrar guanciale, eu tinha que encontrar o macarrão desse tipo, a parte X do ovo. Aqui no Brasil, a gente segue essa cartilha? Não digo, não dá pra gente generalizar, mas você já encontrou muita coisa fora? Muito, né? Muito. Na verdade, nós somos brasileiros, né? A gente gosta de pegar um sushi e botar manga dentro. Então, a gente não gosta de seguir regra em coisa nenhuma. Na verdade, nem o próprio feijão do dia a dia, cada um faz de uma maneira. E tá tudo bem também. E tá tudo bem. Isso já foi uma época que eu criticava algumas coisas. Eu acho que existe dois lados da gastronomia, da tradição e a inovação. Se você não fizer algo diferente, nada evolui. Você falou em carbonara. O carbonara é de Lazio, é da região de Roma. Então, eles têm propriedade para falar do carbonara. Mas o carbonara é um prato que ele tem um padrão muito simples, é um prato feito com poucos ingredientes. Você vai usar ovo, você vai usar o guanciale, você vai usar o parmesão e pecorino, né? E acabou, você não tem muita variação. Então, se você sair fora daí, talvez saia uma coisa muito legal. Você pode fazer um carbonara e botar palmito, ovo de codorna, sei lá o quê. Mas não fale que é carbonara porque não é, né? Então é um prato inspirado no carbonara, né? Como existem outros pratos também que foram inspirados. Você pega a lazzozzona, que é um outro prato típico italiano, que pega um carbonara e mistura calabresa, um pouquinho de molho vermelho. Então você se inspira no começo, que é um carbonara, e você bota alguma coisa a mais. O carbonara é um daqueles pratos que você deve respeitar a essência, porque ele é feito com poucos ingredientes e ele tem um ótimo resultado. Então não tem por que mexer muito. E mexe. Porque a galera, vocês que são meus amigos que me julgam quando eu vou lá comer e falam, esse carbonara aqui tá diferente. Aí vocês falam, você tá querendo se aparecer. Eu tô pegando da fonte para depois debater com vocês. Então, vai respeitando um pouco a minha opinião. Chefe, indo um pouco para FIPAM, com o plano de fundo da confeitaria, o que eu percebi também é que o italiano ele é do doce. De manhã, eu tava
paulistano aqui da Paulista mesmo. Quando eu cheguei lá, que eu descia para tomar café da manhã, eu encontrava muito nas cafeterias, eu não encontrei nem muito padarias, eu encontrava como se fosse umas... Como é que eu posso dizer? É um café bem caprichado, né? Eram uns cafés com poucos bancos lá de fora e aquela vitrine Pasta Dolce. bonita, muito bonita, com muito doce. Sim. Isso é desde sempre? É normal ou é na região? Ou eu que casei de... Não. É normal. Eu não diria que é só italiano, nós estamos aqui falando da Itália, mas espanhóis, franceses também têm esse costume. Nós temos o costume de manhã de pegar um belo pãozinho francês, quentinho, passar a manteiga. Eu acho que o pão, geralmente italiano, que é muito bom, ele é um pouco pesado para você fazer esse nosso pão com manteiga. Então o pão italiano, meu pai, por exemplo, ele pegava pão, passava um tomate, azeite, sal, fatias de salame ou presunto e comia de manhã. Pão com manteiga é uma raridade ali na Itália, a gente vê. Agora, uma pasta dolce bem feita, eles fazem esses corneto, que são os brioches, né? Que na Itália chama de corneto, recheado de creme ou de albicocca. Cara, é muito bom. No café da manhã com um cappuccino, vai bem demais. A sua especialidade hoje, então, voltando, vindo para o Brasil agora. Avião, 8 horas... Pousamos Bragança Paulista. Isso. Que lugar maravilhoso, diga-se de passagem. O seu restaurante, a especialidade, com certeza tem lá a bandeira da Itália. Não conheço, quero conhecer, mas a sua especialidade, chefe, qual que é? Então, isso é uma coisa interessante, porque antigamente não tinha esse negócio de você ir numa região de um país. Explico. Aqui você tem aqui um restaurante siciliano, um restaurante da comida calabresa, um restaurante com uma certa tendência. Antigamente, restaurante era ou italiano, era japonês, ou era alemão. E quando eu montei aqui no Brasil, eu tive esse pensamento. Eu falei, eu vou pegar comida de uma região só. Falei, eu quero quero pratos representativos de toda a Itália. Então eu montei um restaurante chamado Cantina Bella Itália, porque eu fazia a lasanha, mais bolonhesa, eu fazia carbonara, mais de Lazio, eu fazia, por exemplo, sopa de capelete, eu fazia um espaguete ao pesto, que é mais da região de Gênova. Então eu peguei os pratos icônicos de várias regiões e montei um cardápio misto. Hoje é muito mais normal você se basear na cozinha de uma região, né? Por mais que eu me especializei mais na culinária molisana, porque a minha família é do Molise, na Itália, uma região muito pequena e que não é muito conhecida pelo mundo pelos seus pratos. Ela é uma das menores regiões da Itália. E você tocou num assunto que é legal, porque é exatamente isso, né? Bolonhesa de Bolonha, fica até me parecendo meio que inocente, mas é real isso? Porque você viveu lá, então você vai me dar essa informação real, porque acredito que não é porque é de Bolonha que lá embaixo vai ser diferente. É diferente. Você pegar o que é? O bolonhesa é um ragu de carne. Você tem o molho de tomate, que aqui no Brasil a gente chama erradamente molho ao sugo, né? Sugo em italiano é molho, né? Então molho ao molho não existe. Seria molho de tomate ou sugo de pomodoro. E o molho ao bolonhesa, ele é um molho ragu, que pode ser em pedaços ou de carne moída. Em vários lugares da Itália se fazem ragu. Ragu, cada um de uma maneira diferente. Você vai na Puglia, tem o ragu pugliese. Em cada região você encontra um ragu de carne diferente. A região de Bolonha não só fez um ragu de uma certa maneira e colocou ele de bolonhese, como registrou ele no cartório, se não me engano, em 1956, como a receita original. E ela vem trazendo isso, você tem quantidade de carne de vaca, quantidade de carne de porco, tudo que você usa lá, inclusive leite, manteiga, vinho, aquilo é um padrão. O ideal seria que você fosse em qualquer lugar do mundo, você fosse comer um bolonhesa, fosse igual. Mas se você pegar um ragu de carne de outra região da Itália, às vezes é muito diferente. E agora uma pergunta, não sei se você... É muito difícil essa. Qual a melhor... Não puxando para a sua região dos seus pais, sim, mas imaginando então que cada pedacinho da Itália, cada lugar tem a sua característica, bolonhesa, siciliana, tal. Qual a parte que você mais gosta da Itália, puxando para o lado da comida? Nossa, essa é uma pergunta bem difícil mesmo, né?
muitas vezes me pergunta de alguns países que eu tive e tal, mas a culinária italiana, como eu, nos últimos anos, na última década, posso falar, eu estudei muito sobre a culinária italiana e eu vivo fazendo pratos diferentes de várias regiões da Itália. E não canso de me surpreender. A gente encontra em todo local coisas e fala, cara, achei que isso aí não... Eu vou dar um exemplo bobo, mas marcante. Aqui no Brasil, por quantos anos eu falei assim, brasileiro gosta de inventar demais. Faz pizza de picanha, faz pizza com batatinha. Isso não existe na Itália. Aí não existe na Itália nada, cara. Você vai lá no local, você encontra pizza com salsicha em cima. Você encontra pizza com batata. E ali você fala, mas isso é invenção agora? Não, sempre teve. É que a gente tem o costume, o mau costume de generalizar os locais gastronômicos por aquilo que a gente encontra. Então o cara chega para mim e fala assim, fui na Itália comer a pizza e não gostei. Eu falei, pô, lá tem 80 mil pizzarias. Você comeu em uma ou duas e achou que a Itália inteira é assim? Falei, é a mesma coisa você vir no Brasil e numa churrascaria achar uma carne dura ou mal feita e falar que no Brasil a churrascaria é ruim. Então, eles têm muita variedade. A variedade deles é muito mais curta por quilômetro. Ou seja, você anda 20, 30 quilômetros, mudou tudo. Aqui, às vezes, você vai num restaurante comercial em São Paulo, anda 900 quilômetros até o Goiás e ainda a culinária é muito parecida. Os típicos são diferentes, mas a culinária usual é muito parecida no Brasil todo. Na Itália, não. Na Itália, você desce para uma região onde tem plantação de alcachofra, tudo tem alcachofra. Você vai numa região de cordeiro, tudo tem cordeiro. Eles usam banha, óleo, manteiga, dependendo do que produz. Região que tem vaca, usa-se manteiga. Uma vez eu coloquei 2 chefes numa palestra que a gente fez, um era toscano, um era siciliano. Um falava que na Itália se usa muita manteiga, o outro falava que só se usa azeite e nunca tinha usado manteiga na vida para cozinhar. A Itália é muito régua, contraste. A gente coloca a régua de tudo pela nossa régua, né? Então a gente convive com aquilo, a gente acha que tudo é a partir daquilo. Por isso que o melhor feijão do mundo é o da nossa mãe, da nossa avó, da nossa tia. Abriu um novo pensamento. Indo um pouco agora, puxando para a sardinha já para a gente poder te liberar, que eu sei que vai ser intensa essa feira para você. Vou falar um pouco de maquinário. Eu, pelo menos, o pouco contato que eu tenho com as cozinhas italianas, tirando os tradicionais rational, os fornos, né, os fogões, o que é o equipamento que não pode faltar na cozinha italiana? Isso by Chef Lino. Olha, se você falar exatamente da cozinha italiana, uma coisa que é dispensável em tantas outras cozinhas, na nossa é essencial, que é o cozepasta, né? O cozedor de macarrão. Porque o cozedor de macarrão, aqueles que tem redinha que você tira, ele te dá uma mobilidade dentro da massa italiana muito grande, né? Você vai fazer numa panela em cima do fogo, você já perde boca de espaço, né? Então não é muito legal. E hoje em dia os fornos combinados, principalmente para os grelhados, para os assados, né? Você também é muito importante. E quando eu entro numa cozinha na Itália hoje em dia, por mais que em Bragança eu tenho uma cozinha muito bem montada, mas é surpreendente a quantidade de investimento que eles fazem em equipamento e o quanto que é importante, né? Para você ter menos dependência do funcionário, você possa executar com melhor qualidade as tarefas, o equipamento é fundamental, né? Na cozinha italiana não foge do que está acontecendo no mundo inteiro. A mão de obra deve ser um problema generalizado. Então, só para eu ter um feedback, como se você estivesse falando da Itália para mim, eles já terceirizam essa parte de fabricação da massa, porque, sei lá, na minha cabeça vem um filme de um restaurante italiano. Então o cara tá lá batendo a massa, aí depois saindo aqueles fiozinhos. Não, sempre terceirizado. Eu trabalho na Itália, como eu falei, desde 81, sempre... Quem entra uma certa velocidade de trabalho, necessidade de espaço físico em cozinha, cara, você fazer uma massa você mesmo, tem um espaço para maceira, um espaço para cilindro, um espaço para pendurar, secar, manipular, não faz sentido. Enquanto que na própria cidade, às vezes a um quarteirão, na Itália, você tem um pastifício ali que te entrega uma pasta de primeira. Para que você tem que ter essa mão de obra, esse trabalho, esse equipamento parado? O cara ali, ele faz 1 tonelada por semana e você vai fazer 50 quilos. Então não tem esse... É igual o pão. Você pode falar assim, eu faço meu próprio pão, legal. Mas se você comprar numa boa padaria, não
tem problema, o importa é você ter um produto de qualidade na mesa. Você atrela a cadeia inteira, você movimenta a cadeia inteira e meio que enxuga um pouco o processo. Exato, exato. Chefe, curtiu o bate-papo? Pô, Rápido. foi justamente um bate-papo, né? A A minha gente ideia é até essa. esquece que tá gravando. A minha ideia é essa. Vocês gostaram? E aí, como é que foi? Foi bom? Alguma coisa que você quer acrescentar? Deixar o endereço, pelo menos um VIP para eu entrar lá no restaurante? Como Você é que é? você é meu convidado lá. A Cantina Bela Itália, em Bragança Paulista, como eu falei, eu estou há 38 anos. Fica logo na entrada da cidade. Para quem vem de São Paulo, tem um lago muito bonito. Bragança Paulista tem uma entrada de cidade lindíssima. Então, quando você chega em Bragança, só perguntar Cantina Italiana, Cantina Bela Itália. Todo mundo conhece, é um lugar muito bonito, eu tenho uma galeria de arte lá dentro, faço casamentos, faço recepções corporativas, é um lugar muito bacana de se conhecer. @Cantina Bela Itália, é só entrar lá, vocês vão conhecer um pouquinho dela. Galera, esse foi o bate-papo com o chefe Lino, Netter Talks na área. Deixo o convite para vocês conhecerem um pouquinho da Itália aqui no Brasil. Eu fui bem entrão, né? Então vocês já sabem que pode ser que vocês me vejam por lá. Espero vocês no próximo. Até lá. Valeu!